Paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu não sei em que momento você vai ver essa mensagem. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, já adiantar isso, e que você compartilhe, amém? Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas querem saber, querem entender, e eu vou falar aqui da minha perspectiva a respeito desse assunto, tá, irmãos? Nós temos vários princípios no mundo espiritual. Eu procuro o princípio que eu acho sempre mais excelente, eu procuro ensinar aquilo que eu acho mais excelente, amém? E hoje eu vou falar um pouco a respeito desse livro. Eu não sei se você vai conseguir ler, que é do Emerson Ferrell, Chaves Mestras para as Revelações do Reino, E eu vou falar hoje sobre prosperidade, sobre da onde vem a nossa prosperidade, Algumas pessoas chamam de chaves para a riqueza, chaves para o crescimento espiritual, enfim, Eu vou começar lendo aqui um pedacinho do livro, amém, irmãos? Esse livro é um livro que provavelmente, se você procurar novo, você não vai achar, tá? Eu tenho aqui uma bibliotecazinha e alguns livros eu acabo comprando usado, em sebo, na estante virtual, enfim, tá bom? Mas eu vou compartilhar aí com vocês aí essa mensagem. Eu queria que você entendesse por que muitas vezes a prosperidade não chega na sua vida, tá bom, irmãos? E muitas vezes até mesmo as pessoas são enganadas, Eu tive uma experiência esses dias muito engraçada. Uma pessoa que passou 14 anos numa igreja, E nessas igrejas da prosperidade, E ela disse, esse princípio de ofertar não funciona. Irmãos, funciona. Eu fiz uma pergunta para ela bem rápida para chegar ao cerne da questão. Eu falei para ela, quando você ofertava para Deus ou sabendo que Deus ia te trazer de volta? Aí ela disse, não, eu sabia que Deus ia me abençoar. Eu falei, então você não estava ofertando para Deus, você não queria honrar a Deus, você simplesmente queria trocar, E aí o princípio, ele não é um princípio correto, porque a fé, na verdade, é em Deus, Então a gente honra a Deus, amém? Eu vou ler algumas coisas aqui bem rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui, vamos começar aqui, talvez, tem um versículo lá em Lucas 16, verso 11, eu não vou ler, que fala, eu não vou ler bem rapidinho. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se na alheia não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se de chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas versões traduzem dinheiro, E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, tá bem claro que não é o dinheiro, É o amor ao dinheiro, amém? Mas eu quero falar sobre outra coisa aqui dentro desse livro ainda, tá bom? Olha só, note que no texto Jesus deixa claro que se não podemos ser confiáveis com o injusto, Mamon, tampouco poderemos receber as riquezas verdadeiras. A mensagem da prosperidade tem sido absolutamente vazia para ilustrar que o dinheiro deste mundo é apenas um teste, ou um modo de medir o verdadeiro motivo do coração dos crentes. As pessoas que correm atrás das riquezas deste mundo têm, infelizmente, pouco entendimento de como isso é abominável ao Senhor. Essa aqui é a opinião do autor, amém, irmãos? E eu concordo com a opinião do autor. Alguns mestres das Escrituras e seus seguidores acreditam que se um cristão não tem muito dinheiro, ele não alcançou o nível em Deus que seus irmãos em Cristo com dinheiro possuem.
Nada poderia estar tão longe da verdade. Deus está interessado no coração. Sempre esteve e sempre estará. O coração é o verdadeiro compasso dos nossos motivos. A moeda do céu é o coração. Por isso Jesus diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nosso coração é o preço da admissão no paraíso. Da mesma forma, Jesus entregou seu coração, deixando sua glória para nos comprar para seu Pai. O restante das Escrituras conta que você não pode servir a dois senhores. Note que um dos senhores é Satanás. Na realidade, sem nem mesmo saber disso, a maioria da igreja está servindo a Mamon. Irmãos, eu tentei procurar aqui em algum lugar desse livro. Esse livro eu não li agora, faz um tempinho que eu li ele, né? 1, 2 anos, eu não sei. E em algum lugar aqui ele fala que Mamon, o significado de Mamon é segurança, tá bom? Segurança. O significado de Mamon do original significa segurança. Como para nós, nos tempos de hoje, o dinheiro ele traz uma segurança, né? O autor traduz por dinheiro. Amém? Segurança. Preste atenção. Quando você traz para esse sentido, você vê que faz todo sentido, né? Aí ele diz assim: a Ana Mendes Ferrell aborda com mais detalhes este assunto em seu livro Assentados nos Lugares Celestiais, no capítulo 8. Ela diz: Mamon tem um reino e uma estrutura terrivelmente forte, com o qual ele domina os reinados na terra. A maioria dos cristãos, esse espírito governa de uma maneira sutil e muito difícil de ser detectado pelo povo de Deus. Infelizmente, ser ignorante sobre seus esquemas é uma das principais causas que nos impede possuir o que é nosso. É bem interessante isso aqui, irmãos, né? O livro continua descrevendo que o propósito deste espírito chamado Mamon é destruir nossa confiança em Deus e com astúcia nos fazer submissos a Ele. Mamon tem voz e, se pudéssemos identificá-la, a conversa possivelmente seria da seguinte forma. Aí ele vai fazer aqui um diálogo, né? Vai fingir um diálogo como se Mamon estivesse falando conosco, né? Sou eu o dono e controle das finanças e suas emoções. Sou aquele que diz o que você pode ou não fazer. Determino se você pode viajar e para onde. Determino onde você pode comprar suas roupas, o restaurante que você pode ir e o que não pode ir. Sou aquele que diz como você pode tratar os servos de Deus e o que você pode ou não fazer por eles. Decido quando você pode dar as ofertas e quanto você pode dizimar, ou até mesmo se você deveria dizimar. Decido qual escola seus filhos frequentam e a qual hospital você leva a sua família. Lembre-se de que sou aquele quem faz seu orçamento e determina o que você pode ou não pode fazer, porque sou seu dono. Quando você precisa tomar uma decisão com respeito a dinheiro, eu sou a primeira voz que você ouve. Ah, sim, aquela dor que você tem no estômago por causa de dinheiro, sou eu. Isto é, resultado do medo que eu incuti em você. É de admirar que, aí ele continua, né? É de admirar porque ainda não ocorreu transferência de riquezas. Em toda a nossa vida nós temos nos submetido a esse cruel mestre chamado Mamon. Mais à frente neste livro irei desmascarar ainda mais este espírito. Por quê? Estamos verdadeiramente servindo a um Deus. Acredito que seria bom para todos renovar nossos votos com o Senhor Jesus e nos arrepender de sermos controlados por Mamon. Vamos fazer a seguinte oração. Ele sugere fazer uma oração. Eu vou ler aqui também porque eu acho que é interessante. Pai Santo, queremos nos arrepender por sermos controlados pela voz de Mamon. Por favor, perdoa-nos de nos dê um profundo entendimento de como nossas vidas têm sido controladas por este espírito de ganância e anticristo. Por favor, restaura-nos de volta ao seu lado e nos ensina a desprezar Mamon. Irmãos, toda vez que a gente traz esses assuntos polêmicos, sempre tem alguém que traz para um extremo, né? Não, então você está dizendo que eu não tenho que ter dinheiro, que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho que correr atrás de dinheiro. Não, eu estou dizendo que o dinheiro, ele é um meio, ele não é o fim. O dinheiro não é o teu senhor, né? Ele não é o teu dono, né? Ele não é o teu ídolo, né? O dinheiro é uma ferramenta,
né? Assim como você se cobre com a calça, o dinheiro é um mecanismo, né? Agora quem vai suprir a tua vida, te trazer provisão é o Senhor. Ele é a tua provisão, amém? E é desse assunto que eu quero falar. Tua confiança não pode estar em Mamon. Mamon não pode ser a tua segurança, entendeu? Mamon não pode. E é interessante que nesse diálogo que ele traz aqui, ele está fazendo a seguinte ilusão. Irmãos, quantas vezes, eu não sei você diz, não, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Não, eu não posso fazer isso porque o meu orçamento está limitado. Não, eu não posso viajar ano que vem porque eu não tenho dinheiro. E quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você já decretou isso na tua vida, né? De alguma maneira, você vê que isso é uma realidade que nós vivemos. O fato é que nós colocamos a nossa vida, né, em lugar que não é Deus. Por isso que é impossível agradar a Deus enquanto nós estamos colocando a nossa confiança no dinheiro. Amém? A Bíblia diz que o Deus desse século, né, é uma cultura desse século. Jesus veio inserir uma cultura diferente, uma cultura do reino, uma cultura de confiança em Deus. Amém? E eu vou trazer outros textos, eu queria que nesse livro o autor ele compartilha uma história da vida dele, né? Que ele entra na igreja, ele começa a ofertar, ele começa a fazer as coisas tudo certinho, começa a ter prosperidade e tal, ele começa a crescer financeiramente, e aí chegou um momento da vida dele que ele simplesmente oferta por ofertar, né? Mas ele sempre oferta, mas agora a oferta dele, na verdade, era um método porque ele tinha medo de faltar. Né, ele tinha medo de que faltasse dinheiro na vida dele, então ele estava sempre ofertando, né? Eu conheço muitos homens de Deus que dizem que nós temos que ter sempre semente na terra, né? É mais ou menos essa ideia, né? E na verdade, quando o coração dele colocava a confiança no ato do que ele estava fazendo, não em Deus, né? Então, o que Deus fez? Deus permitiu com que ele quebrasse financeiramente, ele quebrou financeiramente, né? E aí ele questionou Deus, ele ficou brabo, ele disse que, poxa, eu oferto, eu dízimo, eu sou fiel e tal, como é que acontece isso? Aí Deus falou com ele, quem disse para você que é por causa da tua oferta, né? É por causa da minha bondade, você estava confiando em você estava confiando no teu desempenho, de quanto você ofertava, de como você fazia, de como você cumpria, né? E na verdade você não fazia simplesmente para me honrar. O seu desejo não era dizer assim dentro do teu coração, Pai, obrigado, porque eu sei que tu supre a minha vida, né? Você não obedecia, não dava com gratidão, com graça, né? Não dava livremente, você tinha medo, né? Medo que faltasse. Então o dinheiro ainda era um senhor na vida dele, né? Ele compartilha essa história. Se você desejar ler esse livro, né, aconselho, né? Então eu queria também compartilhar outros textos com vocês agora das Escrituras, né? E eu acho interessante que Deus ele tira o povo do Egito, né, em Êxodo capítulo 33, e quando ele tira o povo do Egito, Deus fala assim, olha, presta atenção, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, para a terra de que te jurei, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei um anjo à tua frente e lançarei fora cananeus, amorreus, heteus, fariseus, heveus e jebuseus. Preste atenção, lançarei fora. O que Deus está dizendo? Olha, eu vou dar um anjo tão poderoso para andar com você que não tem povo, né, que vai te parar, que vai enfrentar você e vai perseverar. Por quê? Porque eu vou agora dar uma autoridade. Esse anjo vai vencer as suas batalhas, ele vai lutar por você. Aleluia. Né? E olha só que interessante. Sobe para uma terra em que mana leite e mel. Mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado para que eu não te destrua no caminho. Mas eu quero que você entenda o seguinte, qual era o final dessa história. Deus está dizendo, olha Moisés, pode ir lá, vou cumprir a minha palavra, né? Eu vou dar um anjo, você vai chegar lá. Você vai entrar num lugar onde tem uma terra que mana leite e mel, entendeu? Vou te dar o mecanismo, vou te dar a ferramenta para você conquistar tudo. Ninguém vai te parar.
Você vai entrar numa terra que mana leite e mel, lugar de prazer, lugar de alegria, né? Lugar de você viver bem, né? E sabe o que é interessante disso, irmãos? É que, em regra, a maioria das pessoas está procurando esse lugar onde ela é feliz, esse lugar onde ela realiza os seus desejos, realiza os seus sonhos, as suas ambições, né? E é bem interessante que Deus ele pega e fala assim, ó, tudo que você quer eu vou te dar. Você vai chegar nessa terra, aonde eu te prometi, lugar bom, né? O que mais me surpreende é a postura de Moisés, né? Talvez se Deus dissesse para você assim, sabe aquela promoção que você quer ganhar? Eu vou te dar. Sabe aquele salário que você quer ganhar? Eu vou te dar. Sabe aquilo que você tem buscado, jejuado? Eu vou te dar, né? E já liberei o anjo para fazer isso, né? E muitos vão dizer, uau, maravilha. Mas Moisés, ele não disse isso. Moisés, ele disse, Pai, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Eu não quero simplesmente estar em um lugar onde eu como das melhores coisas dessa terra. Eu quero estar contigo, né? Eu quero estar contigo, eu quero estar na tua presença. Quantas vezes nós trocamos o Senhor, né, pelo que as promessas ou pelo que as coisas, o mundo pode nos oferecer. Eu podia ler, eu vou ler mais um pedacinho, né? Não, é muito grande, eu vou ler só mais um pedacinho. Diz assim, respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, né? Moisés fala assim, ó, lá no verso 12. Não, eu vou ler aqui porque é interessante isso aqui também. Ora Moisés, lá no verso 7, ora Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e chamava a tenda de congregação. Moisés se afastava das pessoas, armava a tenda fora, ia ficar com o Senhor, né? E era a tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna da nuvem e ficava à porta da entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna da nuvem que estava na entrada da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava, cada um na entrada da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Sabe, irmãos, existe uma grande diferença entre aqueles que estão querendo simplesmente a terra que mana leite e mel e aqueles que querem a presença de Deus. Às vezes a gente lê nas escrituras, né, e fala, nossa, são homens de muita fé, são heróis, e a gente não consegue ver que enganoso é o coração do homem, né? Ele está sempre querendo coisas que não são o Senhor. Ele está sempre ele está sempre sendo enganado pelo que ele enxerga, pelo que ele vê, né? E Moisés, ele queria sempre a presença do Senhor, né? E ali ele falava com Deus face a face, né? Ele se isolava, ia lá e falava com Deus face a face, como com quem fala com um amigo, né? Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servo, filho de Nun, não se distanciava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome, e se achaste graça aos meus olhos, e se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos. Preste atenção.
Moisés não está chegando para Deus e dizendo: ó Deus, me dá um carrão, me dá uma casona, muda a minha vida, muda a minha história. Irmãos, não que isso seja errado, sabe? Mas existe um lugar mais além, existe um lugar mais profundo, existe águas mais profundas em Deus. Moisés está dizendo: mostra-me os teus caminhos, mostra-me os teus pensamentos, mostra-me a tua vida, mostra a tua essência, mostra quem tu é, né? Aleluia. Aí ele diz assim: mostra-me os teus caminhos, para que eu te conheça. A vontade de Moisés era conhecer o Senhor mais e mais. Meu Deus. Aleluia. E o povo queria voltar para o Egito, queria cebolas, queria o alho, né? E Moisés querendo conhecer o Senhor. Aleluia. A fim de que considera que esta nação é teu povo. Não, mostra teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Irmãos, Moisés sabia que Deus não mentia. Moisés sabia que se Deus disse que eles iam chegar naquele lugar, eles iam vencer, eles iam conquistar a terra, ia dar tudo certo. Mas Moisés não queria um anjo, não que um anjo não seja maravilhoso, né? Mas Moisés queria os caminhos do Senhor. Moisés queria conhecer o Senhor, Moisés queria se relacionar com o Senhor. Moisés queria fazer como Enoque fez, caminhar com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí ele continua: como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares conosco de modo que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graças aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então Moisés rogou-te que me mostres a tua glória. Então Moisés pediu a Deus que ele mostrasse a sua glória. E esse texto é um dos textos que eu acho mais lindo nas Escrituras, porque quando a gente fala de glória, a gente pensa em reino, a gente pensa em poder, a gente pensa em joia, a gente pensa em qualquer coisa, menos isso. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei. A glória de Deus é a bondade dele, né? E eu queria ler o texto, né, irmãos? Eu queria que você meditasse nisso que eu estou lendo para você. Você vê que às vezes a vitória ela pode chegar na nossa vida, né? E mesmo que eu esteja comendo, né, o leite e mel num lugar bom, num lugar de descanso, né, às vezes a presença de Deus não estará comigo, né? Davi, ele disse: tire tudo, mas não tire a tua presença, né? Davi entendeu o que representava a presença de Deus para ele. E nós precisamos entender o que representa a presença de Deus. Ontem eu conversava com meu primo, né, e eu falei para ele, cara, nós vivemos profeticamente na era da igreja de Laodiceia, né, e as pessoas elas não estão entendendo, né? Deus ele fala com aquela igreja, e ele diz: tu dizes que é rica, né? Eu digo que tu é pobre, cega e nu. E sabe o que é interessante? Tu dizes que é rica, que não falta nada. Sabe o que ele está falando? Ele está falando de pessoas que estão satisfeitas, porque não tem falta. Estão satisfeitas porque tem o seu trabalho, porque tem a sua vida, porque tem a sua casa, porque tem a sua família, porque tem, sabe, aquela musiquinha ado, cada um no seu quadrado, todo mundo pensando no seu umbigo, né? E a Bíblia diz que nos fins dos tempos terão mestres, né, que vão levar pessoas, né, de acordo com o desejo delas, de acordo com a cobiça delas, né? Ah, meu Deus.
Olha aqui o que diz em Provérbios 27. A alma farta pisa o favo de mel. Sabe o que é uma alma farta? É alguém que está extremamente saturado, cheio, né? Ele está tão cheio que aquilo que era para ser bom já não parece bom. Ele está satisfeito. Ele está satisfeito com a sua conta bancária, ele está satisfeito com seus projetos, ele está satisfeito com a sua maneira de dominar a vida, ele está satisfeito, né? E ele acaba pisando no que é precioso. E o que é precioso? A presença de Deus. Mas a alma faminta, toda amarga é doce. Nós precisamos voltar a ser famintos. Nessa igreja profética, a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia, ele diz assim: eu estou à porta e bato. Jesus está fora da igreja, né? E entenda que eu estou falando de um tempo profético, porque a Bíblia diz que é o remanescente que vai ser salvo, né? Eu estou fora, batendo. Se tu abrir, eu entrarei e farei morada e cearei contigo. É tempo de nos arrependermos, é tempo de não deixar Mamon controlar a nossa vida, é tempo do Senhor ser a nossa segurança, da presença do Senhor ser a diferença na nossa vida. Eu queria ler um outro texto, sabe? Irmãos, eu sou apaixonado por esses textos, né? Eu tenho vários outros textos nessa linha. Eu sou apaixonado por esses homens que descobriram que não tem nada melhor, né? Eu vejo as pessoas dizendo que nós vamos comer o melhor dessa terra, né? E eu acho que nada é melhor do que a presença de Deus. Eu já senti faíscas, né? Já tive experiências com Deus maravilhosas, com a presença de Deus, com fogo, com a unção, com a bondade, com a unção do amor, unção de alegria, com tanta coisa, né? E já trouxe no meu coração vários moveres. Agora você imagina o que é realmente você caminhar com Deus, né? Conversar face a face, viver face a face. Sabe, irmãos, nós temos que ter esse diário com o Senhor. E eu quero falar sobre o princípio de prosperidade, né? Ao meu ver. Eu quero trabalhar aqui com vocês em 1 Samuel, capítulo 2, verso 28. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, como para queimar o incenso e para trazer estola sacerdotal perante mim, também dei à família do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus está falando agora com Eli e está dizendo: olha, Eli, eu te dei um privilégio, né? Você foi um separado, né? Para ser um sacerdote, né, para estar na minha presença, para andar comigo. Você foi separado. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, né? Aleluia. Propriedade, né, peculiar do Senhor. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que fizesse na minha morada? Porque honra os teus filhos mais do que a mim. Olha o que Deus está dizendo. Porque honra os teus filhos mais do que a mim. Para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que na tua família e na linhagem do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Tinha dito, mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, guarde isso, irmãos, os que me honram, porque os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Sabe, irmãos, é muito sutil quando nós desprezamos o Senhor. É muito sutil quando nós colocamos a confiança em qualquer outra coisa que não é o Senhor. Né? Eu gosto de alguns textos, né? Em vão guarda o sentinela se Deus não guardar. Na verdade, não quer dizer que nós não temos que nos mover, fazer as coisas, mas em vão, inútil, se o Senhor não for o nosso guarda.
é inútil, né? Uns se gloriam em carros e cavalos, né? Esse texto está dizendo, uns estão contando, confiando no seu poder, na sua autoridade, na sua força, no seu armamento, no seu dinheiro, na sua poupança, na sua empresa, na sua saúde, na sua força. Mas eu me gloreio em confiar no Senhor. Que nós venhamos aprender a colocar a nossa confiança no Senhor, né? Que nós venhamos entender que é do alto, né, dos montes que vem o nosso socorro. Então, irmãos, eu queria que você entendesse que é tempo de adorar, né? Deus tirou o povo do Egito para adorar o Senhor. Adorar é reconhecer, irmão, sabe? É reconhecer que nós precisamos dele, é reconhecer que ele tem os caminhos, né? Assim como o apóstolo, né? Jesus pergunta para os apóstolos, né? E vocês querem ir também? E aí, de repente, Pedro diz assim, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, irmãos, para onde nós iremos? Né? Se só o Senhor tem as palavras que vão mudar a nossa vida, que vão nos colocar no prumo, que vão nos colocar no centro da vontade de Deus, né? Prosperidade, irmãos, é cuidado de Deus, né? Deus, ele guarda a tua vida quando você anda com Ele. Andar com Ele, sabe, irmãos, algumas pessoas acham que andar com Ele é o ato da pessoa não pecar. Irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram. Né? Nós pecamos, né? Eu peco, né? E a palavra santidade, separado, significa separado, né? Seja separado ao Senhor, né? Mortifique a sua carne, jejue, ore, leia, busque, passe tempo com Deus, se consagre, faça coisas por próximo, né? Se mortifique, né? O primeiro homem que foi batizado nas Escrituras com o Espírito Santo, que não era, né, judeu, Cornélio, era porque era um homem que ofertava e orava, era um homem que se separava para o Senhor. Então, irmão, coloque a tua confiança em Deus. Não deixe que nada nessa terra te distraia, porque nós temos que ser como a corça, sedenta pelas águas. Ela sente o cheiro a quilômetros. Sabe por quê, irmãos? Porque ela está sedenta. E nós não podemos perder essa sede. Se você tem perdido essa sede, irmãos, entre em jejum, entre em propósito, desliga a televisão, se afaste, sabe? Faça como Moisés, pegue a tenda e vá para longe, longe de tudo, longe do povo, longe do que te distrai. Mas vá para o lugar do encontro, vá para o lugar do encontro. Né? Jesus, quando quis cear com os discípulos, né? Ele disse assim, ó, quando você vê um homem com um cântaro na mão, siga ele. E um dia eu escutei uma pregação e um homem disse que esse homem com cântaro na mão representava o Espírito Santo, né? E nós precisamos seguir o Espírito Santo, precisamos ser guiados e conduzidos por ele ao lugar de banquete, ao lugar de cear com o mestre, ao lugar de comer e degustar da presença de Deus. Irmãos, medite nessa palavra, né? Eu espero que você goste dessa mensagem. Espero que você medite, tire um tempo para falar com Deus, para chorar, para se arrepender, né? Desculpa, né, se visualmente eu chorando, isso te incomoda, mas esse sou eu, né? Eu amo a presença de Deus e eu creio, né, que existem águas mais profundas, existem lugares mais profundos. Né? Existem lugares onde o Senhor quer andar conosco que nós ainda nem pensamos, né? Ele tem coisas para nós que nós nem imaginamos, né? E nós não podemos pensar como a maioria, não podemos achar e ser conduzido por vista, mas por fé. Né? É fé naquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Ele já preparou um lugar de cura para você, de perdão para você, de alegria para você, de paz para você. Irmãos, ele é o príncipe da paz, né? Com ele nós temos alegria, com ele nós temos paz, com ele nós temos segurança. Meu Deus, Jó perdeu a sua família, perdeu a sua riqueza, perdeu a sua saúde, mas Jó estava íntegro, porque o diabo não conseguiu tocar na sua fé, na confiança que ele tinha em Deus. Você não pode perder a confiança em Deus, irmãos.
Não perca a confiança em Deus. Lá no livro de Salmos, né? No meu canal aí tem um seminário que a gente fez sobre Sozo, né? E eu falei sobre a fidelidade de Deus com Ele mesmo, né? A fidelidade que Deus tem ao caráter dele, que é amor, né? E é por isso que ele cura porque ele é fiel a ele é fiel à bondade dele, ele é fiel a quem ele é, né? E muitas vezes nós queremos chegar até Deus e dizer, Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho te servido. Para com isso, irmãos. Chega diante de Deus e se humilha. A Bíblia diz que aquele que se humilha, ele exalta. Sabe por que grandes homens de Deus, se você estudar a história deles, você vai ver que eram homens que se humilhavam, que se prostravam, que se lançavam em terra, em adoração ao Senhor e confiavam. Sabe, irmãos, Abraão, ele foi lá, ele é conhecido como o pai da fé, ele foi sacrificar. Ele passou a vida, né, confiando em Deus. Confiando que Deus cuidava dele. Quando Deus finalmente dá a promessa de um filho, né, ele pega e faz uma burrada, confia no seu braço, né, e a Bíblia diz, e a história prova que essa confiança no braço dele é o maior inimigo. A descendência desse povo, né, são os maiores inimigos do povo descendente de Isaac, né, que Ismael e Isaac são inimigos até hoje, até os dias de hoje. A Bíblia diz que tudo que eu faço na carne é pecado, né? Plantou na carne, vai colher na carne. E a Bíblia diz que quando Deus fala para Abraão, ele fala assim, pega o teu único filho. Teu único filho. Opa, ele tinha 2, mas para Deus só vale aquilo que tu faz na fé. Para Deus só vale para Deus aquilo que tu faz mediante a condução dele, mediante o princípio dele, mediante a verdade dele. Ele diz, pega o teu único filho. Caminha 3 dias em direção ao lugar onde você vai ofertar, sacrificar ele, matar ele, perder ele, né? Dar para mim ele. Irmãos, sabe que 3 dias é muito tempo para a pessoa ficar refletindo, pensando naquilo, poder mudar de ideia, né? E quanto que o inimigo deve ter trabalhado na mente de Abraão, né? E de repente Abraão, não importando nada, ele pega e bota a criança lá, né? Aquilo que para ele era o seu bem mais importante, pelo menos assim a gente imaginava, mas não era. Ele levanta o cutelo para matar, e aí Deus agora diz para ele assim, não toque no menino, né? Agora eu sei que tu me ama. Sabe, irmãos, nós somos provados diariamente se amamos o Senhor, e muitas vezes nós somos reprovados, mas se há fôlego ainda dá tempo de ser aprovado. Então há tempo de você ser aprovado. A Bíblia diz assim, diariamente, ore e diga, Senhor, não me deixe cair em tentação. Tire de mim o mal, né? Não deixe eu cair, não deixe que o mal me alcance, né? Não me deixe cair em tentação, não deixe que o mal me alcance. Diariamente, nós temos que fazer essa oração, porque nós não somos autossuficientes, nós somos ligados na videira verdadeira. Nós somos dependentes da videira, nós somos dependentes de Cristo. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nada podemos fazer. Então, irmãos, você tem uma nova mente, uma mente de Cristo, né? Seja alimentado pela verdade do Senhor. E eu quero te dizer que Ele está contigo e a presença dEle quer andar contigo. Sabe, a arca da aliança representava a presença de Deus, e aonde ela estava, né, as coisas prosperavam. Eu acho interessante que Davi quis trazer a arca para Israel, mas quis trazer de qualquer forma, não honrou a presença de Deus, né? Ali morreu o seu soldado, seu amigo, né? Davi fica brabo, indignado, né? E depois ele entende que ele fez algo errado, por isso que aconteceu aquilo, foi procurar saber os motivos, né? E faz da forma certa. Irmão, você tem noção do que é você caminhar quilômetros, 7 passos, e você fazer um sacrifício, parar para você ofertar algo a Deus? Irmãos, pelo menos quando eu li isso, eu disse assim, Deus, tu é um chato. Desculpa, Deus conhece meu coração. Mas não é, irmãos. Nós não entendemos a grandeza de Deus. Muitas vezes nós olhamos para Deus e queremos comparar Ele com um presidente, com um governador. Irmãos, Ele é santo, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas nele. Meu Deus, o universo está dentro de Deus, está dentro de Cristo. Você tem noção do que é isso, irmãos? Ele é muito grande, né?
Aleluia. E ele não quer, a Bíblia diz assim, ó, submetei-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se você se submeter a Deus, ou seja, se você entender que ele te protege, que ele te guarda, cara, o maligno não te toca. Mas você precisa se submeter, você precisa entender que é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que é o teu amigo, né? É Ele que não te deixou mais órfão. Amém, irmãos? Então, a Arca da Aliança representava a presença de Deus, e Davi agora quis trazer a Arca da Aliança, a presença de Deus para Israel, né? E quando ele chegou na cidade, e ele entrava, ele se despiu. Sabe, ele não ficou pelado, irmãos. Ele tirou a roupa real. Ele tirou aquela aparência, aquela posição de rei e entrou ali como um plebeu, entrou ali como um servo, né? E eu imagino, não está escrito na Bíblia, né? Eu imagino ele dizendo: aqui só há um rei. Né? Aqui só há um rei, apontando para a arca, né? Mical, a sua esposa, ela fica braba, porque não era maneira de um rei se portar, de um rei entrar em uma festa, não era maneira de um rei se vestir. Né? Mical representa esse sistema desse mundo, que quer conduzir as nossas ações, que quer conduzir os nossos sentimentos, né? Como Mamon, ele quer dizer o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, o que nós podemos ter, o que nós não podemos ter. Irmãos, seja livre para adorar. A Bíblia diz que Cristo nos libertou para sermos de fato livres. Você é livre. Livre para adorar. Né? O vídeo ficou longo, o vídeo ficou comprido, mas eu quero te dizer, Deus, Ele quer andar com você. Né? Enoque andou com Deus e Enoque não era mais. Esse é uma chave, é um segredo, é algo que faz toda a diferença. Quanto mais você se separa para o Senhor, né, mais da presença de Deus ela vem sobre a sua vida, mais de proteção de Deus sobre a sua vida. E eu quero te dizer que Deus esquadrinha o nosso coração e Ele sabe. Se você está trazendo uma adoração, né, verdadeira, né? Se é uma adoração que é realmente do fundo do teu coração, se não é uma enganação, se não são só palavras, né? Com lábios me adoram, mas o coração está longe de mim, não. Ele quer que você realmente entre numa adoração onde a tua alma morra, né? De toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito. Quando você se anula, né? E fala assim: agora é só o Senhor que importa, nada mais importa, né? Um dia eu ouvi uma pregação de um pastor que eu amo, que é Luciano Subirá, ele diz assim: até que nada mais importe. Até que nada mais importe, né, irmãos? Eu chorei tanto, já ouvi essa pregação várias vezes, né? Eu sempre choro, né? Mas porque muitas coisas podem ser ídolos na nossa vida. Tem um texto em Ezequiel que a Bíblia diz que quando nós chegamos ao profeta com um ídolo no coração, ele faz o profeta profetizar de acordo com o nosso ídolo. Terrível! Isso é terrível! É terrível! Se você já está com um engano em você, o profeta vai profetizar de acordo com o engano. Né? E é interessante que ídolo Deus derruba, ídolo Deus tira, né? Porque Deus não quer ninguém ocupando o lugar dele. Né? Dentro de você existe um lugar, né? Existe um buraco que é do tamanho de Deus. Né? Existe um preenchimento que só pode ser pelo Senhor. A Bíblia diz que sem Ele nós estamos mortos, e nós não podemos estar mortos, não podemos estar separados de Deus, né? Então, irmão, ande vivo, ligado no Senhor, espírito vivificado. Este é o lugar que você tem que andar. Amém? Então, eu queria que você meditasse nessa palavra, né? Se você sentir de compartilhar para alguém, passar para alguém, glória a Deus, né? E que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, né? Que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Fique na paz. Deus abençoe.